O Afundanço. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. Eu sou o Luís Janes e neste programa vamos passar os olhos pelo que se vai passar no fim de semana de 25 e 26 de março com os clubes do Sul. Mas, antes de entrar nos jogos que vão acontecer, vamos dar uma vista de olhos ao que já aconteceu esta semana. E que foi, na Liga Betclic, a realização de uma jornada à meio da semana. Mais especificamente dia 22, quarta-feira, e onde o Imortal recebeu o Jogueira, tendo o jogo caído para a equipa da casa por 93-70. Num jogo onde cedo se percebeu que a equipa aveirense não tinha argumentos para vencer este jogo. Os destaques foram para Moshid El-Osho, do Imortal, como melhor marcador da partida com 27 pontos, sendo que na equipa do Jogueira o melhor marcador foi Trevon Evans com 21 pontos. Como destaques individuais tivemos pela equipa da casa Marquis Moore, claro, com 18 pontos, 9 ressaltos, 8 assistências, 1 roubo de bola, 1 desarme de lançamento e 32 pontos de valorização. Pelos visitantes, o destaque foi para o já citado Trevon Evans, com os 21 pontos, 1 assistência, 2 roubos de bola e 17 pontos de valorização. Na classificação deste grupo, há a destacar a derrota da equipa do Povo, primeiro classificado do grupo, às mãos do Cabo Madeira, que está a fazer uma fase final verdadeiramente heroica para tentar fugir à despromoção. Cabe esse que vai receber o Imortal dia 26/3 pelas 17 horas no pavilhão do Cabo no Funchal. Num jogo muito importante para ambas as equipas. Para o Cabo numa lógica de fugir à despromoção, pois não pode estar a perder pontos em casa, e para o Imortal, se quer lutar por um dos 2 primeiros lugares, não pode facilitar. Lembro que a classificação está assim ordenada. Em primeiro lugar, o Desportivo da Povo com 38 pontos, seguido por Imortal e Vitória com 37, Jogueira com 36, Cabo Madeira com 35 e finalmente Sangalhos com 27 pontos. Está o rubro esta competição. Na Liga Betclic feminina disputa-se a última jornada da primeira fase e o Imortal recebe o Jogueira de Aveiro por dia 26/3 pelas 15 horas no pavilhão desportivo de Albufeira, num jogo onde não há grande coisa em disputa, pois as jogueirenses têm o 4º lugar assegurado e as algarvias vão ficar em 8º, ambas já apuradas para a segunda fase da competição, tendo as algarvias como adversárias na primeira ronda dos playoffs o Benfica. Este jogo vai essencialmente servir para os adeptos albufeirenses festejarem com a equipa uma classificação histórica para os playoffs, na sua primeira participação na Primeira Liga do nosso país e já agora fechar esta primeira fase com uma vitória. Falando agora da Pro Liga, grupo de promoção, o Portimonense vai até a ilha defrontar o Iliabo, num jogo entre duas equipas empatadas no topo da tabela a 1 ponto do líder, e é um dos jogos decisivos para definir os futuros emparelhamentos. Embora, se a situação se mantiver assim, ambas se vão enfrentar nos playoffs. No entanto, com a igualdade que este grupo tem, nenhuma pode perder pontos, pois podem ser muito valiosas nas contas finais. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal Capitão Adriano Nordeste, em Ilha, dia 25/3 pelas 18 horas, e recorda a classificação. Em primeiro lugar está o Galomar com 20 pontos, depois seguem Portimonense e Iliabo com 18, seguidamente vem o BSA a fechar os lugares de acesso ao play-off com 17 pontos. Segue-se Galitos do Barreiro com 16, Galitos da Aveiro e o Sporting Clube Vasco da Gama com 15 e fechando estas contas o Caluz com 13 pontos e já sem grandes objetivos para esta época. De resto, muito ainda por decidir neste grupo. No grupo dos aflitos, ou de manutenção, como lhe queiram chamar, vamos ter um duelo entre uma equipa que está a fazer um campeonato um pouco abaixo das suas possibilidades, o Ginásio Olhanense, contra uma equipa que está a fazer uma segunda fase muito melhor que a primeira, o Elétrico de Ponte Souro. O jogo vai acontecer dia 25/3 pelas 16h30 no pavilhão de Ginásio Olhanense e embora ambas as equipas necessitem de pontos como de pão para a boca, acho que o ginásio, até por jogar em casa, não pode desperdiçar esta oportunidade de amealhar os pontos em disputa. Recordo as classificações. No grupo norte, a Académica está em primeiro lugar com 19 pontos, seguida por Maia Basket e Elétrico com 17, embora o Maia tenha menos um jogo. Finalmente vem o Sampaense com 16 pontos. Na zona sul, em primeiro está o Belenenses com 16 pontos, seguidos por Ginásio e Barreirense com 15. Finalmente vem o Benfica Sub-23 com 14 pontos e menos um jogo. Nos jogos para este fim de semana, para além do já referido Ginásio Elétrico, a Académica recebe o Belenenses, o Benfica Sub-23 recebe o Maia Basket e o Barreirense recebe o Sampaense.
Emoções a rodos para o fim de semana e eu para a semana cá estarei para fazer as contas e ver quais as equipas que beneficiaram com estes jogos. A minha esperança, aqui que ninguém me ouve, era que o ginásio beneficiasse e o elétrico não ficasse muito prejudicado. Vai ser muito difícil encaixar estes desejos. Falando agora da primeira divisão e começando pela primeira divisão masculina, grupo de promoção, o Farense recebe o Clube de Basquete da Chamusca, quarto classificado na classificação, dia 25/3 pelas 15 horas no pavilhão 7 do Farense, num dia cheio de jogos nesse espaço. Farense que vai em segundo lugar, empatado em pontos com o primeiro e à espera de ver o que vai acontecer no jogo que se disputa em Albufeira, no pavilhão desportivo de Albufeira, dia 26/3 pelas 17 horas, entre o Imortal Sub-23 e o Clube de Basquete Caluz, respectivamente primeiro classificado, Caluz, e terceiro, o Imortal. Neste jogo, onde muito vai depender das opções que o treinador da equipe principal do Imortal, o professor Luís Modesto, vai tomar em relação aos jogadores que eventualmente possa retirar da equipa de Sub-23 para a deslocação à Madeira, no entanto, estou convencido que seja qual for a equipa que o Imortal vai apresentar, o Caluz vai ter que soar e muito para conseguir algo positivo neste jogo. Portanto, este fim de semana vamos ter jogos entre os 4 primeiros classificados, sendo que nesses jogos dou algum favoritismo às equipas que estão no primeiro lugar, Farense e Caluz, embora com o Caluz ponha muitas reticências. Recordo a classificação, em primeiro lugar está o Clube de Basquete Caluz, empatado em pontos com o Farense com 19, seguidos por Imortal Sub-23 com 17 e o Clube de Basquete da Chamusca com 16, estes nos lugares de acesso aos playoffs. Depois, e à espreita do que se vai passar nos jogos entre os primeiros, estão Física Torres Vedras com 16 e única que do meu ponto de vista ainda tem alguma réstia de esperança de conseguir aceder à fase seguinte da competição. Depois segue-se o Paço de Arcos Clube com 13, Calipos com 12 e finalmente o Montijo Basket com 10. Portanto, efetivamente quase tudo está decidido neste grupo. No grupo de manutenção sul, o CBA, primeiro classificado, vai até aos Açores jogar contra o Angra Basket dia 25/3 pelas 18 horas no pavilhão municipal de Angra do Heroísmo. E não acredito que seja neste jogo que a equipa Algarvia vá perder o primeiro jogo desta série. O CBA está em primeiro com 19 pontos, já a 3 pontos do segundo classificado do Basket de Almada e a 4 do terceiro Sporting Clube Marinhense. Enquanto o Angra Basket ocupa a 7ª posição com 13 pontos, embora com menos um jogo. Portanto, neste grupo, e tendo em consideração a equipa que acompanhamos, o CBA, está tudo tranquilo para o lado dos algarvios. Falando agora da primeira divisão feminina, grupo de promoção, onde as nossas representantes continuam pelo norte do país, a ACD Ferragudo a jogar contra o Sporting Clube Coimbrões, dia 25/3 pelas 17 horas, no pavilhão municipal de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, enquanto a equipa de André de Rezende se desloca até o campo da Clip Teams, com o jogo a ter lugar dia 25/3 pelas 18 horas, no Colégio Luso Internacional do Porto. E considero que as nossas representantes vão ter destinos bem diferentes. O ACD Ferragudo é favorito a trazer uma vitória, enquanto a André de Rezende dificilmente vai recolher algo de positivo nesta deslocação ao norte do país. Recordo a classificação neste grupo. Em primeiro segue o ACD Ferragudo com 18 pontos, seguido por um quarteto, constituído por Basquete de Barcelos, Clip Teams, Sporting Clube Coimbrões e a Associação Desportiva Sanjoanense com 16 pontos. Depois vem André de Rezende com 14 pontos, Quinta dos Lombos Sub-22 com 13 pontos e finalmente o CIMEC com 11 pontos. Realisticamente, só a ACD Ferragudo vai ter capacidade para se opor às equipas nortenhas, pois as restantes já não vão ser capazes de entrar neste filme. Passando agora para a segunda divisão e começando com a segunda divisão masculina, segunda fase Sul A, o ginásio olhanense Sub-23 desloca-se até ao difícil campo do Seixal, candidato assumido à subida de divisão, no jogo entre o primeiro classificado e o último. O jogo vai ter lugar no pavilhão 7 do Seixal, dia 26/3 pelas 17 horas, e não acredito que seja neste jogo que os jovens olhanenses vão conseguir a sua primeira vitória nesta fase da competição. Para muita pena minha, mas vai ser muito complicado. Para a segunda fase Sul B, André de Rezende recebe o grande favorito deste grupo, a ABA, com o jogo a ter lugar dia 26/3 pelas 17 horas no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora. E acredito que, pesa a boa vontade dos comandados pelo professor Luís Francisco,
Os albicastrenses, picados pela derrota sofrida no fim de semana passado, não vão querer facilitar, até porque, face à igualdade que este grupo registra, não se pode permitir isso. Na classificação, a ABA segue em primeiro com 9 pontos, os mesmos que o Sporting Sub-23 e o Barreira Sub-23, embora estes dois com um jogo a mais, seguidos por Portimonense Sub-23, que este fim de semana não joga, com 8 pontos, depois vem André de Razende, grande desilusão deste grupo com 7 pontos, finalmente o Carnide Clube com 6 pontos. Para a segunda divisão feminina, segunda fase Sul B, o Sporting Farense recebe o Odivelas Basket no pavilhão do Ginásio Farense dia 25/3 pelas 17h30, num jogo inserido numa grande tarde de basquete, pois primeiro jogam os séniores masculinos pelas 15 horas e seguidamente as femininas, num jogo que, face ao desequilíbrio entre as equipas, não acredito que possa haver outro resultado que não a vitória da equipa da casa. Lembro que na classificação o Farense segue em segundo com 9 pontos e a 1 do líder da classificação, o PNB Louras, e com um ponto de avanço sobre as terceiras classificadas, a Gdema. Enquanto o Odivelas Basket está em quinto lugar com 6 pontos. Estou convencido que no fim do dia as cores farenses vão estar a contar por vitórias todos os jogos disputados. Para terminarmos esta volta pelas equipas séniores em jogos nacionais, vamos falar da Taça Nacional de Séniores Masculinos. Sendo que, para esta competição, vamos ter 2 jogos. Em primeiro, o Atlético de Reguengos, que recebe os Salesianos de Évora no pavilhão de Reguengos de Monsaraz, dia 25/3, pelas 17h30, num jogo entre uma equipa que segue em primeiro lugar, com 4 pontos, e é grande candidata a vencer esta série, o Atlético, e outra, que está a dar os seus primeiros passos na competição este ano, e ainda não averbou qualquer vitória. Seria uma enorme surpresa o Atlético não averbar os 2 pontos em disputa. No outro jogo deste grupo, o Cabo Grândola recebe os Bons Joanenses de Faro, dia 25/3 pelas 18 horas, no Complexo Desportivo José Afonso, em Grândola, num jogo onde a equipa da casa vai pretender averbar a primeira vitória. No entanto, não vai ter tarefa fácil, pois o conjunto de farense nesta altura está um degrau acima em termos competitivos. Penso que a vitória vai sair aos forasteiros. E vai ser este o panorama dos Jogos Nacionais para as nossas equipas este fim de semana. Muitos e bons jogos em perspectiva. Continuo a relembrar que, embora eu continue a não falar dos jogos de escalões de formação, eles estão a acontecer um pouco por todo o lado. Necessitam do nosso apoio e, para saber onde e contra quem, basta consultar as páginas das redes sociais dos clubes que fornecem todo o tipo de informação. Portanto, não se justifica não saírem de casa para irem apoiar as equipas de sua predileção ou simplesmente assistir a bons espetáculos de basquete. Eu, pela minha parte, continuo a assistir a alguns, sendo que agora chegou a hora de me despedir, desejando um excelente fim de semana para todos, que eu para a semana cá estarei com mais notícias e outras novidades sobre o basquete e as suas gentes. Até lá, fiquem bem e não se esqueçam, grandes jogos de basquete.